Muito boa tarde, tudo bem com vocês? A voz vai falhando um pouco. Como estão as coisas? Vamos chegando no nosso espaço, no nosso compromisso, na nossa prática, na nossa perseverança no encontro com Deus. O Deus no todo, o Deus no outro, o Deus em nós mesmos, precisa ser reconhecido e praticado. Estamos aqui estudando as leis de Deus, a forma com a qual o Pai coordena a família universal. Sejam todos muito bem-vindos, será um prazer aprofundarmos um pouco mais o conhecimento hoje. Estamos estudando o capítulo 10 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo que fala sobre a lei da liberdade, e hoje vamos estudar o seu oposto, uma triste chaga humana que atravessa as culturas e os períodos, chamada escravidão. Como compreender a escravidão? Como podemos vê-la do ponto de vista espiritual? Kardec traz esse tema para os espíritos de luz e as respostas são preciosas para nós revermos nossas práticas, nossos conceitos, nossos preconceitos. Vamos lá? Questão 829. Existem homens que sejam destinados por natureza a ser propriedade de outros homens? Muita gente naturaliza a escravidão. Existirão seres que, por sua natureza, estão destinados a essa condição? O que vocês acham? Muita gente acredita que sim. Vamos ver o que os espíritos acham. Toda submissão absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecem pouco a pouco todos os abusos. Muito interessante, não é? Comentário de Kardec a essa pergunta. A lei humana que autoriza a escravidão é contrária à natureza, porque iguala o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Pergunta 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que se aproveitam dela merecem ser condenados? Uma vez que se beneficiam de um hábito que lhes parece natural? Ainda a questão da naturalização da escravidão. São inúmeras as ideologias, as próprias religiões já foram usadas para essa naturalização. Será que os costumes de um povo atenuam a responsabilidade dos seus membros? A resposta dos espíritos é: o mal é sempre o mal e todos os argumentos enganosos não farão com que uma ação má se torne boa. Então, existem argumentos enganosos, existem até atenuantes que as pessoas buscam, mas o que é ruim, o que é mal e o que é bom. Continuam os espíritos. Mas a responsabilidade pelo mal tem relação com os meios que o homem dispõe para compreendê-lo.
Quem tem poucos meios de compreensão será menos responsabilizado. Quanto maior a consciência de um crime, maior a responsabilidade daqueles que o praticam. Já na lei dos homens. E a lei de Deus não pode ser mais compreensiva do que a lei dos homens. Não é? Continuam os espíritos. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado por violar uma lei da natureza. Mas nesse caso, como em todos os outros, a culpa é relativa. A escravidão, fazendo parte dos costumes de alguns povos, propiciou ao homem aproveitar-se dela, ainda que de boa fé, como algo que lhe parecia natural. Mas, desde que a sua razão se mostrou mais desenvolvida e, sobretudo, mais esclarecida pelos ensinamentos do cristianismo, o homem compreendeu que o escravo é um ser igual perante Deus. Assim, não existe mais desculpa que justifique a escravidão. A revelação do Cristo é colocada pelos Espíritos de Luz aqui como um divisor de águas, já que Jesus foi combatido, inclusive, por pregar prioritariamente para os excluídos, para leprosos, prostitutas, pobres, samaritanos. Ele mesmo nasceu na Galileia, que era uma região desprezada na cultura judaica. Tudo isso simboliza muita coisa, traz muita coisa, revela muita coisa. No aspecto específico da escravidão, é que não há justificativa para a escravidão. E depois de Jesus, maior é a responsabilidade de qualquer criatura que se beneficiar dela. Pergunta 831. Kardec questiona: a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Olha que pergunta interessante. Sim, a desigualdade, respondem os espíritos, das aptidões coloca as raças menos evoluídas sob a dependência das mais inteligentes. E assim é com as profissões, as pessoas. Entretanto, revelam os espíritos, a missão das raças mais inteligentes é a de ajudar as raças mais atrasadas a se elevar e não a de embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Então, na família universal, os maiores, os realmente maiores, são os que cuidam dos menores. Assim como na família biológica, você distingue pai, mãe, avós, tios, pelo serviço que prestam às crianças. Então, atribuir às raças mais inteligentes o direito de escravizar é uma distorção total. Porque o dever das raças mais avançadas, dos seres mais avançados, das profissões mais avançadas, é cuidar, é zelar e não escravizar. Continuam os espíritos. Durante muito tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, dotados de braços e mãos, e que se julgaram no direito de vendê-las como animais de carga. É muito triste. Os que agem assim acreditam possuir um sangue mais puro
insensatos. Não enxergam além da matéria. Não é o sangue que é mais ou menos puro, e sim o espírito. E habitando um espírito de uma raça ou de outra, por exemplo, de uma raça desconsiderada, assim como de um sexo desconsiderado, assim como de uma opção sexual desconsiderada, de uma religião, de uma região, de uma nacionalidade, há tantas vezes espíritos de luz. Como dissemos há pouco tempo, Jesus optou por reencarnar numa nação dominada pelo Império Romano. E dentro dessa nação, numa região desconsiderada pelos próprios judeus. E dentro dessa região desconsiderada, relevou a uma família simples. Será que isso não quer dizer nada? Só para quem não tiver olhos de ver, não é? Não é o sangue, nem a cor da pele, nem a quantidade de dinheiro, nem o local de nascimento, que é mais ou menos puro, mais ou menos elevado, e sim o espírito. Como isso contempla a nossa lógica, a nossa ética, a nossa consciência, não é? Última pergunta, 832. Existem homens que tratam seus escravos com humanidade, que não lhes deixam faltar nada, por acreditarem que a liberdade os exporia a privações ainda maiores. O que pensar sobre isso? Kardec consegue trazer aspectos, nuances, justificativas, reflexões que estão na cabeça das pessoas para serem confrontadas com a luz espiritual. Vamos aproveitar. Os espíritos respondem assim: eu digo que esses homens cuidam melhor de seus próprios interesses. Os homens que tratam seus escravos com humanidade, aos olhos dos amigos espirituais, apenas cuidam melhor de seus próprios interesses. Eles também dispensam muito cuidado aos seus bois e cavalos, para obter um bom preço no mercado. Não são tão culpados quanto os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de utilizá-los como uma mercadoria, privando-os do direito de serem livres. Muita gente, na pretensão de declarar-se não racistas, dizem que já namoraram ou têm amigos da cor da pele que não é valorizada no meio social em que vivem. Mas isso, de verdade, não demonstra, não comprova que uma pessoa não é racista. Porque há pessoas que tratam mal seus cônjuges. Há pessoas que tratam mal seus amigos. A questão do racismo, a superação do racismo, se dá por ir além da pele, por tratar as pessoas igualmente, sem levar em consideração a pele, assim como não ser machista
quer dizer tratar as mulheres com o respeito, o mesmo respeito que se destina aos homens. Assim como tratar os pobres com o mesmo respeito e a mesma consideração que aos ricos, é que demonstra a superação do preconceito por classe social. E assim por diante. É o como nós nos relacionamos e não por nos relacionarmos. Porque a vida muitas vezes impinge, traz que nós tenhamos uma ou outra relação. Mas é preciso, nessas relações com os diferentes, não fazer diferença. Lidar com o ser que habita aquele corpo. Porque nós não temos corpos nas nossas amizades, na nossa conjugalidade, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho. Nós temos espíritos temporariamente vestidos com aqueles corpos. A visão espiritualista das múltiplas vidas, que mostra que quem é mulher nessa vida pode ter sido homem na outra, o homem que tratar mal as mulheres pode vir a renascer como mulher, e o rico que tratar mal os pobres pode vir a renascer como pobre, e assim por diante. Só com essa perspectiva de eternidade nós ganhamos a possibilidade, quase que a obrigação, de não sermos intolerantes, de não sermos racistas, sexistas, classicistas, de não praticarmos violências como essas, tantas preconceituosas, que se baseiam na aparência, porque o espiritualista deve olhar a vida, as pessoas e a si mesmo como espíritos. Se não for assim, nem seriam espiritualistas, não é? Muito interessante que nós aceitemos o desafio. Nenhuma forma de escravidão vale a pena. Nem mesmo a escravidão dos animais. Quem gosta de passarinhos, que os admire na natureza, livres. Quem gosta de animais, de gatos, que os nutra, que tenha cuidados, os sirva, mas livres. Cachorros da mesma forma. Ah, mas não pode ser que eles sejam expostos a perigos se forem deixados livres? Sim, mas assim como se faz com uma criança que se solta gradativamente, quem dá liberdade, quem cria animais em liberdade, os está ensinando também a responsabilidade. Assim como se faz com os seres humanos. Doses pedagógicas e crescentes de liberdade, assistidas, refletidas, propiciam responsabilidade. E assim para os animais como para os seres humanos. Você não acha isso? Muito legal. Vamos fazer a nossa reflexão com os amigos, saudando a todos eles. Lucinéia Oliveira, boa noite a todos. Domingos Natalo, linda noite. Mônica Silva, endereçando suas vibrações a amigos encarnados e desencarnados, assim como para vibrando pela paz mundial, pelo fim dos desastres climáticos no mundo e pelo fim das queimadas. Diana Costa, nosso boa noite, prazer ter você aqui, Diana.
Roseli Maria Venturini, nosso boa noite, muito prazer ter você aqui. Mônica Silva também saudando os amigos, Anne dando seu boa noite, André Salvatore seu boa noite, André Santos também, Lúcia Galvão saudando os amigos, Angélica Sayonara. A Sayonara fala assim: não há nada que nos impeça de voar para dentro de nós mesmos. Nada que é exterior, concordo com ela, possui a capacidade de nos impedir ao nosso destino. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas há uma resposta para essa pergunta tão conhecida do Antigo Testamento. Se Deus é por nós, a única força do universo que pode ser contra nós somos nós mesmos. Porque Deus nos ama em liberdade. E Ele nos dá liberdade de nos auto-boicotar. E nos dá liberdade de nos impedir de voar. E assim vivemos na superficialidade, na exterioridade. O que nos impede de voar somos nós mesmos. Mesmo quando um casamento infeliz, uma violência cometida contra nós, uma violência cometida por nós, não são as violências e as sombras exteriores que nos impedem de voar, é a maneira magoada, rancorosa, culpada que nós lidamos com as sombras dos outros e com a nossa mesma. É daí que vem os nossos bloqueios, nossos limites, os impedimentos para que voemos. Por isso é tão importante, em tudo que a gente olhar fora, olharmos para dentro. A cada livro que lermos, busquemos ampliar a leitura da nossa alma. A cada filme, a cada pessoa que passar por nossa vida. A cultura maia compara a vida a uma sala de espelhos. E é muito interessante isso. Estamos cercados de espelhos. Cada relação, cada produção artística, cada animal, cada pessoa à nossa volta é espelho para o eu. Não é à toa que a psicologia usa tanto animais para estudar o comportamento. Absolutamente tudo que está à sua volta, à nossa volta, foi colocado ali pela lei de atração como material didático e material terapêutico. Nada acontece por acaso. Tudo é programado para a nossa cura, para o nosso aprendizado. Ver isso, perceber isso, é uma transformação, é uma revolução em nossas vidas. Nós que temos gasto tanta energia com revolta e com pena de nós mesmos, podemos, com a compreensão da ação de Deus na vida das criaturas, conquistar a aceitação. A aceitação que franqueia nossas almas a esse aprendizado e a essa cura. Que assim seja para todos nós, que aprendamos com a visão espiritual a aceitar, a refletir, a aprender e a errar cada vez menos. Um convite imperdível para todos nós. Muito bom, um grande abraço a todos e até a próxima. Amanhã, domingo, estaremos às 17h30 na nossa releitura do livro O Pequeno Príncipe, à luz
do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Venha conosco, será um prazer. E depois de segunda a sábado, às 18 horas, oração-ação. Tudo isso gravado e registrado no nosso canal do YouTube, que também possui séries de estudo de Evangelho, possui palestras nossas gravadas, tem muito material. Venha conosco, aprendamos juntos. É uma alegria crescermos com amigos. Paz e bem, até a próxima.